Bom dia, pessoal. Bom, na aula passada nós falamos sobre as esferas do planeta Terra, né? E aí, hoje, nós vamos falar sobre como surgiram, como se formaram essas esferas, né? Então, a gente tem, primeiramente, pela astronomia, um conhecimento de que o sistema solar, ele é feito através do nascimento da estrela principal do sistema, né? Que no caso do nosso é o Sol. E aí, quando o Sol ele está se formando, é um momento muito turbulento, certo? Então existe muito, por exemplo, muita explosão, muitos meteoritos, meteoros, cometas e várias coisas passando ao mesmo tempo, certo? Então é um caos, um completo caos. E aí o Sol, para poder os planetas serem formados, o Sol ejeta a massa deles, ele expulsa uma certa massa durante esse caos, certo? E aí o planeta Terra é justamente um dessas ejeções, dessas expulsões de massa. E aí é como se o planeta Terra, no início do seu surgimento, ele fosse uma bola de fogo também, só que bem menor, né, e com particularidades. Essas particularidades vão fazer com que o planeta seja mais, por exemplo, ele é menor, ele está em tal região, então ele vai ter características específicas daquela área, entendeu? A distância dele que o planeta vai ter do Sol vai influenciar muita coisa, certo? Então, no início a gente tem uma Terra como uma bola de gás, certo? Então, se vocês abrirem um livro na página 99, a gente vai ter um esqueminha. E aí, o que é que acontece? A gente diz que a primeira fase é que o planeta está uma bola de gás. Então, nós temos um planeta que ele é uma nuvem de gás. Então, é uma coisa que está sobre pressão e temperatura extremamente elevadas. E aí, após isso, né, vão se criando os primeiros corpos. Então, por exemplo, com a incidência de meteoros na Terra, um pouco de esfriamento desses gases vai começando a se desenvolver mais, a Terra, ela começa, como é muita lava, né, tá uma bola de fogo, o planeta tá em chamas, então vai começando aos poucos a esfriar aquele magma, a formar continentes, né, com o esfriamento das rochas, certo? Então aí a gente já vai ter uma formação do planeta, né? E aí, com essa bombardeação, né, de meteoritos caindo na Terra, justamente por esse caos que está o sistema solar, a criação de todos esses corpos e tal, vai ter uma diferenciação interna, né? E aí, com isso, por exemplo, o esfriamento do planeta, justamente com o gelo que vinha nesses meteoritos, né, nesses meteoros, nesses cometas, como eram bolas de vários elementos, juntamente com o gelo, né, foi começando a criar o processo de água no planeta. Então a gente começa a ter o surgimento de alguns oceanos, a formação de alguns oceanos, né? E aí também, com os oceanos eles vão cortar os continentes, né? A gente vai começar a ter essa noção do continente. Então a gente vai ter um planeta solidificado com continente e oceano, ok? Então aí a gente tem uma evolução, né, desses continentes, por exemplo, a gente tem a Pangeia, ela vai se separando, né, e até ter essa configuração de hoje, que
esses continentes separados, com os mares e tal. Isso tudo por um processo evolutivo, né, do planeta Terra. E aí, com toda essa evolução, a gente tem o quê? Os gases, eles sobem, eles formam essa camada atmosférica, né? A camada de ozônio é justamente uma camada de gás que protege a Terra dos meteoritos, dos raios infravermelho, do Sol, né? Ultravioleta também. Então, com toda essa evolução do planeta Terra, né, a gente tem uma formação de camadas. O continente, né, as rochas, que vai ser a camada da litosfera, a camada da hidrosfera com a formação dos oceanos. Como os gases eles fazem essa camada gasosa, né, nós temos essa camada atmosférica, e aí, com o desenvolvimento desse planeta, né, nós temos o surgimento de vida, fazendo assim ter a biosfera. Então, a gente tem todas essas camadas, né, e a influência delas na evolução do planeta. E aí nós temos o Sol, né, como a energia necessária para poder ter o surgimento de vida. A gente percebe, por exemplo, que tanto para nós, quanto para as plantas, quanto para os animais, é imprescindível a energia solar, certo? Então, nós temos essa força energética do Sol para a manutenção da vida na Terra, certo? Como a Terra fica exatamente numa zona habitável, né, do planeta, ela não está nem tão perto do Sol, nem tão longe do Sol. Isso faz com que mantenha condições climáticas favoráveis para esses seres humanos, né, quer dizer, esses seres vivos habitarem o planeta. Então, por exemplo, essa energia é vital para a respiração das plantas, para nutrientes da terra, né? Então a gente tem aí o Sol como uma característica imprescindível dentro do sistema solar, certo? E também para a manutenção da vida do planeta. Se um dia o Sol morrer, o que é que acontece? Bom, pessoal, para o Sol morrer, o que é que acontece, né? Quando a estrela morre, ela explode. E se uma estrela explode, tudo que está ao redor dela também tende a ser afetada por essa explosão que tem um campo gravitacional muito grande, certo? Então, se o Sol explodir, a Terra também não vai sobreviver, ok? Então, a gente depende muito do Sol em vários sentidos. Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Até a próxima semana.